Ketov, Haverim, Hakol, Beseder. Como vão vocês hoje? Quarta-feira. Eu ainda não fiz a benção do café, acabei de pegar. Então vou fazer aqui com vocês. Baruch atah Adonai Elohim melech haolam she'akol nihya b'yedi baro. Tá quentinho. Meus amigos, hoje nós temos aqui a quarta parte da porção de Vaerá. Ela é um pouquinho comprida. Ela tem um assunto aqui que eu quero tratar com vocês em relação novamente ao hebraico, tá? Tem uma coisa aqui que nós aprendemos a nossa vida toda na igreja, ou na própria Bíblia mesmo, quando nós lemos ela em português, e ela está totalmente, a tradução não é isso, tá? Quando chegar aqui eu vou ler para vocês o texto em hebraico, tá? E vou mostrar para vocês a diferença, qualquer coisa eu coloco aqui na tela. O texto em hebraico escrito original, tá? Para quem tiver mais dúvida, tem aquele famoso site Bíblia Online lá. Coloca o mesmo texto que eu vou colocar. Coloca lá a versão em hebraico. Você vai ver que é a mesma coisa. Ou seja, o texto em hebraico e quando você vai ver a tradução, eles traduzem com a mesma coisa. Mas nós vamos chegar lá. Vou tomar meu café aqui e vamos continuar. Tá muito quente. Então nós havíamos visto que Deus tinha falado para Moisés sobre... Na verdade, a Torá tinha comentado sobre a genealogia. Depois da genealogia, ela volta para a conversa de Moisés com Deus novamente. Moisés novamente fala sobre o problema na fala. Deus novamente fala para ele que Arão que seria, né, o porta-voz dele. E tinha terminado com falando a idade de Moisés e de Arão, né? Que Moisés tinha 80 anos e Arão tinha 83. E aqui começa a nossa porção de hoje, tá? A nossa parte. Vamos lá, versículo 8 do capítulo 7. Diz assim: Deus disse a Moshe e Arão, dizendo, quando o faraó falar a vocês, dizendo, provem vocês com um milagre, você deve dizer a Arão, tome seu cajado e o atire diante do faraó, ele se tornará uma serpente. Moshe e Arão vieram para o faraó e fizeram exatamente como Deus havia ordenado. Arão lançou seu cajado diante do faraó e diante de seus servos. Ele virou uma serpente. O faraó convocou seus sábios e magos feiticeiros, foram capazes de fazer a mesma coisa com seus encantamentos. Cada um deles atirou seu cajado e todos viraram serpentes. O cajado de Arão então engoliu seus cajados. O coração do faraó tornou-se duro. Ele não os ouviu como Deus havia predito. Deus disse a Moshe, o coração do faraó está pesado e ele recusa deixar o povo sair. Vá ao faraó pela manhã, quando ele sair para a água, permaneça de encontro a ele na margem do rio, leve em sua mão o cajado, que foi transformado em serpente. Diga-lhes de Deus, o Deus dos hebreus, enviou-me a você com a mensagem, envia meu povo para que eles me servam no deserto. Eis que até agora você não ouviu. Assim Deus diz, através disso você saberá que eu sou Deus. Eu golpearei a água do rio com o cajado que está em minha mão e eu transformar-se-á em sangue. O peixe no rio morrerá e eu tornar-se-á fétido. Os egípcios vão se exaurir tentando beber a água do rio. Deus disse a Moshe, diga a Arão, tome seu cajado e estenda sua mão sobre a água do rio, águas do Egito. Sobre seus rios, seus canais, seus reservatórios, todo lugar em que a água é mantida, e transformar-se-á em sangue. Haverá sangue em toda a terra do Egito, em madeiras e pedras. Moshe e Arão fizeram exatamente como Deus havia instruído. Arão segurou o cajado e golpeou a água do rio perante os olhos do faraó e de seus servos, e toda a água do rio foi transformada em sangue. O peixe no rio morreu e o rio se tornou fétido, que os egípcios não foram mais capazes de beber a sua água. Havia sangue por toda a terra do Egito, os feiticeiros do Egito fizeram o mesmo com seus encantamentos e o coração do faraó se endureceu. Ele não prestou atenção assim como Deus tinha dito. O faraó voltou-lhes as costas e foi para seu palácio. Ele não pôs seu coração também nisso.
Os egípcios cavaram em volta do rio por água potável, já que não podiam beber água do rio. 7 dias se completaram depois que Deus golpeou o rio. Deus disse a Moisés: vá ao faraó e diga-lhe em meu nome: enviei meu povo para que possam me servir. Se você se recusar e deixá-lo sair, golpearei todo o seu território com rãs. O rio fervilhará de rã, e quando elas emergirem, estarão em seus palácios, em seus quartos de dormir, em sua cama, na sua casa, os seus serviçais, seu povo em seus fornos e tigelas de barro. As rãs irão para você, seu povo e seus servos. Deus disse a Moisés: diga a Arão, aponte o cajado em sua mão para o rio, canais reservatórios, e faça rãs emergirem sobre a terra do Egito. Arão estendeu sua mão sobre as águas do Egito, e a rã emergiu sobre o rio, sobre a terra do Egito. Os feiticeiros fizeram o mesmo com seus encantamentos, fazendo as rãs emergirem sobre a terra do Egito. O faraó convocou Moisés e Arão e disse-lhes: rezem a Deus para que ele retire as rãs de mim e do meu povo. Eu deixarei o povo sair e sacrificar a Deus. Moisés respondeu: experimente-me e teste exatamente quando deverei rezar por você, seus servos e seu povo, para que as rãs partam de você e de seus lares, permanecendo somente no rio. Ele disse: amanhã. Ele disse: como você disse, para que saibas que não há como Hashem, nosso Deus. Amigos, tem aqui acho que uns dois pontos para nós tratarmos aqui. Eu espero que esse vídeo não fique tão longo, né? Mas temos que falar. O versículo 8 diz que Deus disse a Moisés e a Arão, tá? Para eles se prepararem para prover, mostrar os milagres, né? Os sinais e os milagres para o faraó. No versículo 10, Moisés e Arão vieram para o faraó e fizeram exatamente como Deus havia ordenado. Arão lançou seu cajado diante do faraó, e diante de seus servos eles virou uma serpente. Eu quero chamar a atenção para vocês aqui sobre uma coisa interessante, tá? Eu vou ler aqui em hebraico para vocês, tá? E eu quero que vocês prestem atenção aqui na última palavra que eu vou ler, tá? Então vamos lá. Aharon et Mateu Lifinei Parol Velifinei Avadav Vai ri le tanim. Arão lançou seu cajado diante do Paró, Lifinei Paró, e diante de seus servos, Velifinei Avdav, diante de seus servos. Ele virou uma serpente. Aqui, meus amigos. Vaierri letanim. Letanim. Meus amigos, letanim significa crocodilo, tá? É traduzido aqui no português comumente como serpente. Faça qualquer dúvida, faça isso. Procure na internet. Hoje todo mundo acha que a internet é a fonte da verdade, tudo, né? Boas coisas tem ali, tem coisas também que não são verdade, então tá cheio de gente. Mas procure. Coloque a palavra tanim. Tanim. Em hebraico. Eu vou colocar aqui para vocês tirarem a sua dúvida, tá? Joga no Google, usa o chat GPT, o Gemini, qualquer um aí, eles vão dar a mesma explicação. Tanim, em hebraico, significa crocodilo e não serpente. Tá bom? Maurício, você está falando besteiras. Vamos na primeira vez aqui
que o cajado de Moisés se transforma em uma serpente. Isso está lá na a paraxá anterior que nós estávamos aqui, a paraxá de Shemot, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês o texto original hebraico e ler em português. Tá. Lá no capítulo 4 de Êxodo, vou pegar aqui a partir do versículo 3, tá? E vou ler para vocês. Vamos lá. Vou ler aqui em hebraico, depois a gente faz a transliteração e a tradução para o português, tá? Vamos lá. Vaiomer hashlechehu aretza. Vaishlechehu aretza vayechi lenahash vaishas Moshe mitpanav. Em português quer dizer vamos lá. Vaiomer hashlechehu. Ele atirou ao chão, tá? Aretza. Esse Vaishlechehu, tirou ao chão e se transformou. Aretza. Se transformou. Vaihi em Lenahash, uma serpente. Qual a diferença do que nós estávamos lendo aqui na paraxá de hoje? Vai, vamos pegar aqui para vocês entenderem. Vaiehi letanim. Qual a diferença de que vaiehi lenahash? Mais uma vez, vão no Google, onde vocês quiserem, procure aí que fica Nahash. Nahash é uma serpente. Tanin é um crocodilo. Tá? Tá, Mauri. E o que isso tem a ver? Tem a ver aquilo que eu falei para vocês e vivo comentando aqui com vocês. Se você entende o mínimo de hebraico possível, se você pelo menos for alfabetizado, você saber ler, ajuntar as palavras, quando a gente vai ser alfabetizado na escola, aprende lá A, E, I, O, U, né, as vogais, Ba, Bebi, Babu, e por aí vai. Para você ajuntar as vogais e as consoantes, formar as palavras. Isso é alfabetização hebraica, você saber distinguir todas as letras e ajuntá-las e saber. Se você pelo menos souber ler, você já vai entender boa parte. Depois vem a questão de você traduzir, transliterar, aí já é um nível mais alto. Mas só se alfabetizar, saber o que é um Aleph, um Bet, um Gimel, um Dalet, um Rei, um Bab, um Reit, um Tet, um Yud, um Kaf, um Lamed, um Mem, um Numen, um Samek, Ain, Pet, Zad, Kuf, Rei, Shin, Tav. As 22 letras. Você sabendo elas de cor e você saber ajuntá-las para ler, tipo aqui, o Lamed, o Tav, o Num, o Yud e o Num Sofit, que é o Num final. Você vai saber ler. Letanim. Crocodilo. Um crocodilo. Um jacaré. Lenahash. Uma serpente. Tá? Eu só vou encerrar por aqui isso aqui. Eu quero dizer bem claro para vocês. Aqui está escrito crocodilo. Tá? Vamos aprofundar aqui sobre essa questão. Eu quero que vocês entendam aqui uma coisa bem interessante. Versículo 10. Moisés e Aharon vieram para o faraó e fizeram exatamente como Deus havia ordenado. Ponto.
Aharon lançou seu cajado diante do faraó. Entendam bem, existem dois cajados aqui. O cajado de Moshe e o cajado de Aharon. O texto ele é bem claro. Arão lançou o seu cajado diante do faraó. Tá? O cajado de Moshe ele era outro. Mas depois nós vamos entender mais aqui na frente. Deixa eu pegar para vocês aqui o contexto histórico aqui. O Egito ele era um país, né, extremamente idólatra. Eles viviam em feitiçaria. Pode procurar isso na história. Ele era um país muito envolvido muito com feitiçaria, né, bruxaria, tá? E um dos seus maiores deuses que tinha ali, se não o maior, era o Rio Nilo. Tá? E o Rio Nilo, para quem sabe, tem muitos crocodilos. Tá? Eu vou continuar lendo aqui, eu quero que vocês entendam uma coisa também, que o próprio texto ele deixa bem claro isso. Então ficou bem claro, né? Não era uma serpente. O cajado de Moisés anterior se tornou uma serpente. A gente explicou por que ele se tornou uma serpente na Parashá de Shemot anterior. Quem quiser, veja lá. E aqui, por que ela se transformou no crocodilo? O crocodilo era um símbolo no Egito. Ele vivia ali na espreita. Quem conhece um jacaré ou um crocodilo sabe, eles ficam emergidos debaixo do rio, né? E muitas das vezes eles ficam só com os olhos ali, na espreita. Tá? Nós vamos chegar aqui na frente do versículo e vocês vão entender. Vamos continuar aqui. Então diz que eles lançaram perante o faraó e virou os crocodilos. O faraó convocou seus sábios e magos. Os feiticeiros foram capazes de fazer a mesma coisa com seus encantamentos. Cada um deles atirou seu cajado e todos viraram crocodilos. Não vou ler serpentes, vou ler crocodilos, tá? O cajado de Aharon, entenda bem, o cajado de Aharon, então engoliu os seus cajados. Lembrando, meus amigos, que na verdade o Moisés ele não conseguia falar, vamos dizer assim, em público, ele tinha dificuldade. Tá? Ele tinha essa dificuldade. Então, tudo que fazia, ele falava para no ouvido de Aharon e Aharon pegava e falava. Moisés tinha o seu cajado e Aharon tinha o seu cajado. Isso era muito comum naquela época, tá bom? Então, quando Aharon lançou seu cajado, eles viraram crocodilos, tá? Os feiticeiros fizeram o mesmo. Fizeram o mesmo. Lançaram também e viraram crocodilos. Aí, o que diz aqui? Que, porém, o crocodilo de Aharon, o crocodilo, devorou os outros dos feiticeiros do faraó. Tá? Ponto. Aqui tem dois pontos que eu quero tratar com vocês. Os comentários de racha aqui eu não estou falando para vocês porque ele é justamente o que eu estou passando para vocês aqui, tá? Ponto interessante. Os feiticeiros conseguiam fazer a mesma coisa. Nós vamos ver isso também nas algumas pragas à frente. Entendam bem uma coisa, o que está acontecendo aqui no texto. O texto ele está bem claro, que os feiticeiros faziam a mesma coisa. Não pense você que milagre ele quer dizer alguma coisa, tá? Milagre ele não quer dizer muita coisa. Por que eu falo isso para você? Só um minutinho. Voltando aqui.
Hoje em dia, a nossa sociedade, eu digo a sociedade voltada à fé, à religião, ela se apega a isso. Se algo aconteceu fora da curva, fora do conceito natural, ela tende aquilo como um milagre e entende aquilo como vindo de Deus. Uma confirmação de Deus. Exemplos. Ah, fulano, não sei, foi curado. Ah, fulano foi alvo de um assalto e tentaram disparar nele, nem a arma pipocou. Ah, fulano foi liberto de um vício. Foi salvo de um acidente. Tudo isso eu não posso negar para você que não tenha sido um ato de Deus. Porque eu já disse para falar, já vim aqui falar com vocês em relação a isso. Tudo está no controle de Hakadosh Baruch Hu. Isso é inevitável. O que eu quero trazer para vocês aqui é você se apegar a isso como uma forma de Deus estar, como é que eu posso dizer, concordando com você. Por que está dizendo isso, Mauri? Leia o texto. Deus concordava com as feitiçarias? Se Deus concordava, então bate palma. Aharon não pegou seu cajado e não fez virar um crocodilo? Os feiticeiros não fizeram o mesmo? De que lado que Deus estava? As pessoas hoje em dia esse sentimento de achar porque algo aconteceu, um milagre em determinada denominação, ela achar que Deus está ali. Você nunca para na época você quando está na igreja, você nunca para analisar sobre isso, achar que o milagre ele é uma prova de que Deus está naquele lugar. Só que o texto aqui está dizendo bem claro que além de isso acontecer, Deus está de um lado. Por isso que durante todo o processo do povo judeu no deserto dos 40 anos, até eles entrarem na terra que Deus prometeu, você vai ver que eles têm altos e baixos. Eu quero que você pare atenção. Esse vídeo vai ficar comprido para a gente conversar aqui legal. Essa porção é muito interessante. Durante os 40 anos no deserto, o povo judeu viu mar abrir. Durante 40 anos caiu o pão do céu, carne no deserto, abriu-se crateras, sabe? Nós vamos ler que as roupas cresciam com as crianças, os calçados não se desgastavam. Nós tínhamos a coluna de fogo à noite para guiar eles, nós tínhamos a nuvem para não deixar o sol abrasar eles durante o dia. Mas isso não impediu que o povo naquela época fizesse coisa errada, se desviasse, reclamasse. Ah, Deus, estou cansado desse pão, queremos carne. Ah, Deus, eu quero água, tô água. Aí você vem e me acha que o milagre ele vai sustentar a tua fé, a tua emuná. Aqui eu pego dois contrastes, emuná e bitarrom, fé e confiança. São totalmente diferentes. Por quê? A fé todo mundo tem, a bitarrom, a confiança, eu já falei isso em outros vídeos, é diferente. Você confiar em algo cegamente é diferente. Geralmente quando você confia em algo, é porque você está íntimo daquilo. Fé não. A fé ela é algo totalmente cego. Então, durante todo esse tempo que o povo judeu ele passou no Bamidebá, no deserto, nem os milagres fizeram eles ficarem com Deus. Muitos morreram. Certo que havia uma mistura ali, mas vamos entrar depois no contexto na frente. Então, se você vier falar para mim, ah, fulano foi curado, ah, fulano ali deu os livramento, tal, tudo. Isso quer confirmar que a sua fé é verdadeira? Não.
Se tem uma coisa que o povo judeu ele aprendeu durante todos os séculos, e hoje eu entendo muito bem isso durante esses 20 anos no judaísmo, é que os judeus pouco se importam com milagres. Sabe? Porque a vida deles já é um milagre. A existência deles já é um milagre. Eles estarem aqui até o dia de hoje já é um milagre. Pois nenhum daqueles povos daquela antiguidade existe até hoje. Não com seus costumes, tudo. Acabaram-se. O judeu ele não precisa disso. Quando você entende que a sua vida por si só ela já é um milagre, quando você entende que todo dia na sua vida você tem milagre, que milagre você acordar, você está respirando, você tem um teto sobre a sua cabeça, você tem refeição. Que é maior milagre do que acontece todo dia crianças nascendo? Ser humano gerando outros seres humanos. Seres humanos que vão crescer, vão se tornar grandes sábios, vão se tornar professores, vão se transformar em vários outros tipos de coisas, profissões. E você fica preocupado com o milagre que fez aquilo, que fulano foi liberto disso, fulano foi... Não. Isso não quer dizer nada. Nós vamos ver mais na frente ainda sobre isso aqui, muito mais profundo, dentro da Torá. Que isso não quer dizer nada. E Deus falando ainda mais profundo, que isso não quer dizer nada. Pessoas podem estar fazendo coisas erradas e coisas boas acontecerem na vida dela. Vocês são testemunha disso. O salmista Davi, ele fala isso porque coisas boas acontecem a pessoas ruins e vice-versa. Você não entende. Muitas das vezes você acha porque a pessoa ela está bem sucedida na vida dela. Você está vendo ela cheia de fotos no Instagram, no Facebook, sei lá mais qual rede social, em praias e não sei o que, e passeando em iate, é carro novo. Você acha que a vida dela está 100% no correto. Ou porque fulano tal, ciclano tal que você conhece a vida da pessoa, sabe o que a pessoa faz. Isso, gente, isso não quer dizer nada. Não é vamos dizer assim, um fator de crença. Deus dá para quem quer. É só você parar e analisar quem são os bilionários do mundo. São pessoas que acreditam em Deus? Não, a sua maioria, quase 100% são ateus. Mas essa maioria também não quer dizer nada, tá? Se a gente fosse aprofundar essa questão de ateu ou não, isso também não quer dizer nada. Então, para de atribuir certas coisas à sua vida como se Deus estivesse concordando com o que você está fazendo. O sol, ele nasce para todos. Tá? O que vai diferenciar entre você e a outra pessoa nada mais é do que além do seu comportamento, do que você faz na sua vida. Quer um exemplo bem básico sobre o que nós estamos falando aqui? Simples, simples e simples. O povo judeu, durante ali os seus 210 anos no Egito, sim, foram 210 anos ali, escravidão ali foram mais ou menos 116. Já falei sobre isso no outro vídeo, quem quiser vai lá ver. Eles não mudaram 3 coisas fundamentais para que a humanidade, no caso, você mantenha a sua integridade. Eles não mudaram o nome, primeiro. Durante esses anos todinho no Egito, eles permaneceram, seus filhos nascendo colocando nomes judaicos, nomes hebreus. Eles não mudaram as suas vestes, tá? E por terceiro e último, eles não mudaram seu idioma, continuaram falando em hebraico. A diferença é básica. Ou você segue, você mantém a sua linhagem, a sua origem, ou faz como os egípcios, que adoravam de tudo, tinham todos os tipos de paixões saciadas, não importasse o que. E faziam milagres, ó. Você vê que interessante, adoravam não sei quantos deuses, mas o milagre estava lá. Você fala, vou jogar meu cajado aqui, vai virar também aí o crocodilo. Vocês querem dizer o que com isso aí? Pare e analise. Isso não quer dizer nada, gente. Mais uma vez, só para encerrar esse assunto.
as pessoas mais bem-sucedidas no mundo, a maioria, elas falam, nós somos ateus, não acredito em Deus, porque a riqueza ela é tão grande que não há necessidade de acreditar em Deus para ela. Entendo bem isso. Então, se você tem uma bela casa, você tem um belo carro, você tá, mas eu faço parte de tal denominação. Isso quer dizer que Deus está ali. O Egito era o país mais rico daquela época. Isso não queria dizer que Deus estava lá. Deus estava com o povo que estava escravo ali. Só pare e analisa. Eu falei, essa paraxá ela é muito importante. A gente pode tirar muitas coisas delas aqui. Voltando aqui à leitura. Vamos agora acelerar aqui, porque nós já lemos. Então, o que aconteceu aqui? No versículo 14 diz assim: Disse Deus a Moshe, o coração do faraó está pesado e ele se recusa a deixar o povo sair. Ou seja, quando o faraó ali viu que os cajados dos feiticeiros também conseguiram virar os crocodilos, a diferença era que o de Aharon comer os demais. Eu não vou me aprofundar sobre essa questão, porque é um outro assunto também, porque, tá? Simples e básico, só para você entender. É porque Deus confirmou que ele estava com o povo judeu, no caso com Aharon. Ou seja, Deus, por mais que o faraó fizesse igual, Deus está mostrando que aquele poder vinha dele, e não do de faraó. Tá? Outro versículo interessante aqui para nós lermos. Eu tô rindo porque eu tô vendo que já tá 30 minutos aqui, mas vamos lá. Vá ao faraó pela manhã, versículo 15 do versículo capítulo 7. Vá ao faraó pela manhã, quando ele sair para a água, permaneça de encontro a ele na margem do rio. Leve em sua mão o cajado que foi transformado em serpente. Tá? Diga-lhes: Deus, o Deus dos Hebreus, enviou-me a você com a mensagem, a meu povo, para que eles me sirvam no deserto. E eis que até agora você não viu. Assim diz Deus, através disso você saberá que eu sou Deus. Eu golpearei a água do rio com o cajado que está em minha mão, e eles transformar-se-á em sangue. Mais uma vez aqui, amigos, nós temos aqui um profundo. Por que Deus falou para Moisés ir pelo faraó de manhã, quando ele sai para a água? Rashi, ele comenta aqui o seguinte: para suas necessidades, pois o faraó se considerava um deus e dizia que não tinha necessidades, e no início da manhã ele saía para o Nilo e lá fazia suas necessidades. Isso mesmo. O faraó, ele proclamava-se como Deus, então ele falava para o povo que ele não tinha necessidades fisiológicas como qualquer ser humano. Então o que acontecia? Ele saía de manhã cedo, ia para o Nilo e fazia suas necessidades lá. Tá? E assim o povo não sabia que ele defecava, urinava como qualquer ser humano, então achavam realmente que ele era Deus. Por isso Deus mandou Moisés ir de manhã ao encontro do faraó, porque Deus sabia que ele fazia isso, tá? Aqui tem uma questão interessante, tá? Vamos ver se eu consigo explicar para vocês. Deixa eu ler para vocês. Vamos lá. Deus fala assim, ó, leve em sua mão o cajado que foi transformado em serpente. Tá? A palavra agora aqui, realmente, lê na Rashi. Tá? Ashe nerepar, né? Nerepar, lê na Rashi, tika. Esse aqui é o cajado de Moisés. Leva em sua mão o cajado que foi transformado em serpente. Tá? Beaderra, esteja na mão de Moisés. Tá? Só que aqui nós vemos agora o seguinte. Deus fala que vai transformar a água do Nilo e todas as águas, sejam elas que estejam em pote de barro ou de madeira, todo e qualquer nascente, piscinas, vão se transformar em sangue. Tá? Deus diz a Moshe,
diga a Aharon, tome seu cajado e estenda sua mão sobre as águas do rio, sobre seus rios, seus canais, seus reservatórios, e todo lugar transformar-se-á em sangue. Moshe e Aharon fizeram exatamente como Deus havia instruído. Aharon segurou o cajado e golpeou a água do rio perante os olhos de Faraó e seus servos, e toda a água do rio foi transformada em sangue. Veja bem o que o versículo diz: tome o seu cajado, ou seja, Moisés dá o seu cajado para ele, toma, com esse cajado ele vai golpear. Com o cajado virou serpente, lá quando eu apareci para você na sarça. Aharon tomou, golpeou, bateu na água e transformou-se em sangue. Rashi ele comenta aqui, que é o versículo 19, né? Uma vez que o rio havia protegido a Moisés quando ele foi lançado em suas águas, por esse motivo o rio não foi castigado por Moisés, nem na praga de sangue, nem na praga de sapos, e sim através de Arão. Ou seja, Moisés não poderia bater no rio. Aquele rio ali foi o que salvou ele quando ele era criança. Deus o havia protegido ali dos próprios crocodilos, né? Dele afundar com o cesto. Então Moisés não o bateu, falou para Arão. Aqui ele deu o cajado dele para Arão. Não se esqueça, você está em dúvida, volta o vídeo, está escrito o cajado de Aharon, aqui é o cajado de Moisés. Toma o cajado de Moisés, tá? Sobre a parte dos crocodilos que não eram serpentes. Então, nós vemos aqui que, na verdade, toda a água do Nilo se transformou em sangue. Pessoas que tinham vasilhas com água se tornaram em sangue. Aquelas piscinas que tinham, por quê? No Egito não chovia. Então, o que acontecia? Quando a água do rio Nilo subia, eles criavam cisternas. Essa cisterna, quando a água subia, ela irrigava para a cisterna e eles criavam canais para poder levar a água para suas lavouras, colheitas, para poder irrigar a terra, para poder fazer nascer os grãos, tá? Então tudo, exatamente tudo, a pessoa estava despejando ali uma jarra com água. No momento em que Aharon bateu, aquela água começou a se transformar em sangue dentro do próprio jarro. Diz assim o versículo 21. Os peixes morreram, tornou-se tudo fétido. Você imagina, né? Havia sangue por toda a terra do Egito. Aí nós vamos para o versículo 22 aqui, sobre aquilo que eu disse agora atrás. Os feiticeiros do Egito fizeram o mesmo com seus encantamentos e o coração do faraó se endureceu. Ele não prestou atenção, assim como Deus tinha dito. Ou seja, novamente os magos, os feiticeiros, fizeram a mesma coisa e todas as águas viraram sangue. Pessoal, eu não vou retornar ao assunto lá anterior. Tire essa ideia da cabeça de que milagre quer dizer que Deus está aprovando você. Isso não quer dizer nada, tá? Isso é muito mais profundo. Nós vamos ver, amigos. Não se preocupa não. É só acompanhar aqui os nossos vídeos direitinho. Pega as playlists. Vocês vão entender, tá? Assim como eu entendi nesses anos todos o que quer dizer esse negócio de milagres, tá? E diz aqui que o coração do faraó voltou a endurecer porque ele viu que seus feiticeiros fizeram o mesmo. Ou seja, quando quando nós vemos que as coisas estão sempre boas, sempre favoráveis ao nosso lado, é normal que nós não queremos dar atenção a nada. É normal que nós queremos estar dentro de nós mesmos, fechados às outras coisas que acontecem ao nosso redor. Isso eu digo para a pessoa que não tem Deus na sua vida, não tem Deus no seu coração, porque mesmo você estando com Deus e tendo tudo, você vai sempre estar olhando para a direita, esquerda, cima, baixo. Você vai estar sempre procurando alguma coisa para fazer em relação a tzedakah, fazer bondade, justiça. As pessoas que elas não têm isso estão cercadas de tudo quanto é riqueza. Está tudo sempre. Ela não vai olhar para quem está, vamos dizer assim, vou usar o termo ferrado na vida, sem nada, porque ela acha que aquilo é uma maldição, uma desgraça sobre a vida dela. E nós acabamos de ler que isso não quer dizer nada.
A riqueza muitas vezes não quer dizer nada, tá? Meus amigos, nós vamos entrar agora num outro tópico aqui só para a gente encerrar, tá? Então, o versículo 24 que diz que os egípcios cavavam em volta do rio por água potável, já que eles não conseguiam beber, e mesmo assim, nada, tá? Versículo 26. Deus disse ao Moisés: vá ao faraó e diga-lhe em meu nome, envie meu povo para que possa me servir. Se você não se recusar e deixá-lo sair, golpearei todo o teu território com rãs. O rio fervilhará de rã, e quando elas emergirem, estarão em seus palácios, seus quartos de dormir, em sua cama, nas casas dos seus serviçais, seu povo em seus fornos e tigelos de barro, e por aí vai, etc. Versículo 8 para a gente encerrar. Deus disse a Moshe: diga a Arão, aponte o cajado em sua mão para os rios, canais e reservatórios. E faça rãs emergirem sobre a terra do Egito. Arão estendeu sua mão sobre as águas do rio, e a rã emergiu e cobriu a terra do Egito. Mais uma vez, o cajado de Moshe, de Moisés. Arão estendeu e fez com que rãs emergissem do rio. Eu quero só chamar a atenção aqui para algo interessante. O versículo diz assim: e a rã emergiu e cobriu a terra do Egito. A rã, no singular. Tá? Vatahal Hatzfardea, ou seja, tá no singular, não tá no plural. Urashi comenta aqui, vamos lá. Originalmente era um sapo só, e os egípcios o golpearam, e este foi dividido em muitas saparias, no cultivo de sapos. Esta é a sua interpretação do Midrash, ou seja, o Midrash, Arashi trouxe o Midrash ele fala isso, que era um sapo só, os egípcios golpeavam e começavam a se multiplicar, tá? Só que Irashi também dá uma segunda interpretação. Ele fala assim como você fala, vamos lá. De acordo com um significado simples do versículo, pode-se dizer que o grupo de sapos está se referindo no singular do mesmo modo que o piolho, que nós vamos ver na frente sobre a praga de piolho. Ou seja, Deus fala no singular, porém está falando do conjunto, tá? No caso aqui das rãs. Novamente, os feiticeiros fizeram o mesmo com seus encantamentos, fazendo as rãs emergirem sobre a terra do Egito. Ou seja, meus amigos, é a terceira vez que eu falo aqui. A magia, a feitiçaria fizeram a mesma coisa. Tá? Só que mais uma vez Deus vem aqui e fala: quem é o Senhor de todas essas coisas? Por que eu digo isso? Faraó convocou Moshe, versículo 24, e Arão e disse-lhes: rezem a Deus para que ele retire as rãs de mim e do meu povo. E deixarei o povo sair e sacrificar a Deus. Moshe respondeu: experimente-me e teste. Ou seja, a feitiçaria dos egípcios conseguiam replicar os milagres de Hashem. Só que eles não conseguiam retirar. Por quê? Porque Deus fala: o que vocês estão fazendo é permissão minha. Vem de mim a sua feitiçaria. Só que eu estou no controle. Além de eu fazer, eu posso retirar. Vocês não conseguem retirar. Então o faraó vem, chama Moshe e Arão e fala: por favor, agora retirem de mim. Moisés fala para ele: testa-me, para você ter certeza que é Deus que está fazendo isso. E Moisés fala para ele: fala para mim, eu vou rezar para você e quando você quer que as rãs falem. O faraó vai e diz: no dia seguinte. Versículo 6, ele disse: amanhã. E Moisés disse assim, ele disse: como você disse, para que saibas que não há como Hashem nosso Deus. Ou seja, eu vou orar hoje para você para que amanhã as rãs saiam. Porque quem está no controle é Deus. Hakadosh Baruhu. Vamos encerrar aqui. Esse aqui ficou bem longo. Mas eu não poderia, amigos, de deixar falar isso com vocês. Nós vamos bater a tecla sobre essa questão de milagre mais na frente, tá? Entenda bem. Entendam bem. Vamos pegar o que nós temos para nós hoje aqui da porção diária. Primeira coisa que eu pego para mim dessa porção de hoje que eu li, além de todas, não tem como fugir, é que Deus está no controle de tudo.
E que não importam se você olha para a vida de fulano, ciclano, beltrano. O Egito era um país rico, era a maior potência daquela época, econômica, militarmente. Era o país das feitiçarias, tudo acontecia lá. E o povo estava escravo. Muitas vezes você está escravo dentro da, como eu já disse, muitas das vezes dos seus pensamentos, mas pode ser material e fisicamente também. Só que você não deve olhar para isso, para a vida dos outros, como se Deus estivesse os abençoando porque eles estão fazendo o que você não faz, eles estão agindo correto. Não, você não sabe, você não compreende. Você pode ler o Tanar inteirinho, você vai ver que o povo de Deus sempre foi minoria, o povo de Deus sempre esteve cativo ali, cativo aqui, nunca tiveram nem terra para eles, mas era Deus que estava com eles. Porque a verdadeira necessidade era aquela que se completa aqui, ó, dentro no coração, não exteriormente, não cheio de sorrisinho em rede social, foto ali, foto aqui. Isso não quer dizer nada, gente. A verdadeira felicidade é o que está aqui. Os sábios dizem: quem é rico? Aquele que se contenta com o que tem. Você é satisfeito com o que você tem? Você é feliz? Você consegue cantar, se alegrar com o que você tem? Então você é rico. Entenda bem uma coisa: quem tem sempre quer mais. A necessidade dele é estritamente física. A necessidade dele é totalmente para fora. Se aquilo não tem, ele não está feliz. Por isso que ela tem que começar daqui de dentro para sair para fora, não de fora para dentro. A verdadeira felicidade ela está aqui, ó, dentro de você. Tá? É isso que eu tomo para mim hoje. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Não olhe para a feitiçaria. Não olhe para a riqueza dos outros. Contente-se com o que você tem. Tá bom, meus amigos? Todarabá, Lehitraot. Ótima quarta-feira. Que venhamos todos a entender e compreender que, na verdade, o milagre ele só é uma parte da nossa vida. Tá? E que o maior milagre já está na sua frente quando você olha o espelho. Todarabá, Lehitraot. Tchau, tchau.